Função é uma relação entre variáveis x e y. Y depende de x, e aí dizemos que y está em função de x. Então, imagina que um valor de x vai se transformar em um valor de y. Y pode ser visto também como uma fórmula, ou seja, todo valor de x que entra dentro dessa fórmula vira um outro valor. Podemos imaginar aí um valor de x como se fosse essa caixa aqui, que entra dentro de uma máquina que transforma o valor, virando um valor de y. Na prática, a gente põe o valor de x dentro da função e vai sair um outro valor. Veja esse exemplo. Bom, nossa primeira questão é f de x igual a 3x mais x ao cubo mais 3 elevado a x. Colocar o valor de x, substituir o valor de x dentro da função. Essa aqui é a nossa lei da função, então vamos lá. F de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 mais 3 mais 0 elevado a 3 mais 3 elevado a 0. F de 0, então, 3 vezes 0 é 0. 0 ao cubo é 0. E 3 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Portanto, a resposta é 1. Então, f de 0 é 1. Nossa letra B, f de 1 mais f de 2. Então, beleza. Aqui, ó, f de 1 mais f de 2. Então, vamos novamente substituir. Temos aqui duas parcelas no cálculo, né? Então, f de 1 vai ser... Vamos abrir as chaves aqui para f de 1. 3 vezes 1 mais 1 ao cubo mais 3 elevado a 1. Mais... Agora vamos substituir o número 2 aqui em cima. Então, vai ser 3 vezes 2 mais 2 ao cubo mais 3 elevado a 2. Isso vai dar quanto? Isso vai ser 3 mais 1 mais 3. Essa é a nossa primeira parcela, que é o nosso f de 1. Mais 3 vezes 2 é 6, 2 ao cubo é 8, e 3 ao quadrado é 9. Então, o valor total é 30. Quer dizer, então, que f de 1 mais f de 2 é igual a 30. Agora, nosso C é f de 1 mais 2. Isso daqui é muito mais fácil do que parece. Às vezes dá uma confusão e tudo mais. Mas 1 mais 2 é 3, então a gente pode simplesmente calcular f de 3, que é a mesma coisa. F de 3, portanto, só fazer a substituição novamente. 3 vezes 3, mais 3 ao cubo, mais 3 ao cubo também. F de 3, portanto, vai ser 9 mais 27 e mais 27. F de 3, portanto, vai ser igual a 27 mais 27 é 54, mais 9, 63. Então, f de 3 vai ser 63. Então, vamos lá, de novo, substituição, 3 vezes menos 1, mais menos 1 ao cubo, mais 3 elevado a menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 1 ao cubo, isso vai ser a mesma base, vai ser menos 1. Por quê? Temos menos 1 vezes menos 1 e vezes menos 1. E menos com menos vai dar positivo, e multiplicando por menos 1 de novo vai dar negativo. E agora 3 elevado a menos 1, nossa potência é negativa. E o que acontece quando a nossa potência é negativa? O nosso 3 vai para o denominador, então quer dizer que 3 a menos 1 é a mesma coisa que 1/3.
Portanto, f de menos 1 vai ser igual a menos 4 mais 1/3. Agora a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum. Deixa tudo na mesma base, que vai ser o 3. Menos 4 vezes 3 é menos 12, mais 1. Portanto, f de menos 1 vai ser igual a menos 11/3. Então, o primeiro exercício só é substituir os valores de x para descobrir os valores de f de x, ou do y. Bom, agora está pedindo o ao contrário, porque já deu o valor de f de x, e a gente tem a função 2x menos 6, então basta a gente igualar essas duas funções aqui, ó, como se fosse um sisteminha. Então, se f de x é zero, qual que é o nosso valor de x? Então, 2x menos 6 é igual a zero, certo? Então, quer dizer, o 6 que está negativo aqui vai passar para lá, somando. Então, quer dizer que x vai ser 6 dividido por 2, é igual a 3. Quer dizer, então, que o valor de x é igual a 3. Um método mais fácil para construir um gráfico é a gente construir uma tabela de valores de x e f de x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Isso nos dará par ordenados x e y. E aí devemos marcar esses x e y no sistema de coordenadas, né? Que nem eu estou fazendo aí nesse gráfico, ó. A cada ponto para a direita aumenta 1, a cada ponto para a esquerda diminui 1 de x, a cada ponto para cima aumenta y e a cada ponto para baixo diminui y. Marcando os pontos a gente consegue traçar um gráfico. Nesse caso é uma reta, 2x mais 1, mas os outros gráficos têm outras propriedades gráficas. Basta a gente desenhar os pontos e tentar seguir mais ou menos como esse gráfico. Calcular os domínios da função, lembrando que os domínios da função são os conjuntos de valores de x que f de x existe, que está definido, né? E nosso estudo é onde que ele está definido pertencente aos números reais. Então, o que não pode acontecer? A parte de baixo não pode ser zero. Algum valor sobre zero não existe na matemática. Então, ele não vai dar um número real, né? Então, portanto, essa parte aqui de x tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. Então, portanto, o domínio de f de x vai ser o quê? O domínio de f de x, ele é todos os reais menos para valores de x menos 6 igual a zero. E o que mais que a gente pode fazer, então? A gente pode descobrir esse valor de x. X menos 6 igual a zero, x é igual a 6. Ou seja, x tem que ser diferente de 6. Então, o nosso domínio de f de x é igual a todos os reais menos o x igual a 6. Nossa letra B, f de x igual a x dividido por x ao quadrado menos 9. Novamente, a parte de baixo tem que ser diferente de zero. A parte que está dividindo tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Aí a gente calcula que nem uma equaçãozinha. X ao quadrado vai ser diferente de 9. Portanto, x ao quadrado tem que ser mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque menos 3 vezes menos 3 também é 9. 3 vezes 3 também é 9. Então, temos dois valores que ele não pode ser. Então, quer dizer que x ele está pertencente a todos os reais, menos os valores de x igual a 3 e x igual a menos 3. E isso aqui é nosso domínio da função f de x. Nossa letra C,
f de x igual a x raiz de x menos 2 dividido por x menos 3. Então, adivinha só, ó, x menos 3 também tem que ser diferente de zero, porque está dividindo. Mas agora a gente tem uma coisa nova aqui, a gente tem uma raiz quadrada. E uma raiz quadrada, ela não pode ser negativa por dentro, porque senão vai entrar no conjunto dos números complexos e a gente está definindo o domínio de uma função real. Portanto, primeira coisa, isso daqui tem que ser diferente de zero. E x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos lá, para x menos 2 maior ou igual a zero, entramos numa inequaçãozinha aqui de primeiro grau, x vai ter que ser maior ou igual a 2. Essa é a nossa primeira conclusão do domínio. E x menos 3 tem que ser diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de 3. Então, se x tem que ser maior ou igual a 2 e x tem que ser diferente de zero, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o domínio de f está para todos x pertencente aos números reais para todo x maior ou igual a 2 e x diferente de 3. Número 4, construa o gráfico de x ao quadrado e 2x mais 1. Agora, eu vou mostrar o método mais simples para a gente construir um gráfico. E é simplesmente a gente manjar aqui do sistema de coordenadas, x e y, e nossas funções, né? Nossa primeira função, f de x igual a 2x mais 1. Então, vamos lá, vamos botar alguns valores aqui para nosso valor de x. Vamos supor que nosso x é igual a 0. Então, 2 vezes 0 é igual a 0 mais 1. Então, isso daqui é o nosso valor 1. Vamos marcar isso no sistema de coordenadas, então. Sistema de coordenadas. O nosso x aqui, 0, é esse ponto aqui. E y é igual a 1 quando x é igual a 0. Então, a gente marca esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o quê, então? É 1, 0. Se a gente botar agora f de 1, por exemplo, 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, vamos lá. A gente anda aqui 1 para a direita, né, que é o 1 positivo de x, e vai andar mais 2 pontos aqui. E aí, a gente junta aqui os nossos pontos. Ó. A gente sobe reto em x e vai para a direita em y. E aí, o que vai acontecer é nosso outro ponto. E qual ponto que é esse? É o nosso ponto 1 e 3. E a dica é o seguinte, 2x mais 1 é uma função linear, ela é uma reta. E o que a gente precisa para construir uma reta? 2 pontos. Simplesmente 2 pontos e ligá-los. Então, a gente vai ligar aqui, ó, o ponto 1 e 0 com o ponto 0 e 1, na verdade. Ponto 0 e 1 com o ponto 1 e 3. Então, fizemos aí um esboço, tanto quanto feio, mas certo, de que f de x é igual a 2x mais 1. Agora, a outra função, f de x é igual a x ao quadrado. Outra dica, uma função quadrática ela é sempre uma parábola. Qualquer dúvida, entra no site Break the Science. Tem lá, nos gráficos de função ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos supor que o valor de x igual a 0. 0 ao quadrado é 0. Vamos supor o valor de 1. O valor de 1 é 1 ao quadrado. Isso daqui é 1. E se fosse f de menos 1? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Isso daqui também é 1. E fica olhando isso aqui, então. Nosso ponto 0 aqui, 0 e 0. Nosso ponto 1 é 1. Então, aqui, ó, nosso x igual a 1 também vai ser igual a 1. Pegou aqui junto os pontos, 1 e 1. Menos 1 é 1 também. Então, olha, o menos 1 fica na esquerda do ponto x, ó. Você está vendo? Menos 1 aqui. Isso daqui também vai dar 1. Olha que legal essa simetria que tem uma parábola. Então,
nossa parábola é mais ou menos isso, ó. Vamos agora pegar esses pontos e desenhá-los. Mas já que tá pequeno o negócio, né? A gente só tem 3 pontos, a gente só pode continuar a parábola, né? Que seria mais ou menos isso, né? Mas por mais as dúvidas que meu desenho não ficou muito bom, eu vou te mostrar um gráfico aí, desenhado pelo computador. Então temos aí essa questão da Mackenzie, e vamos ler o enunciado e observar bem essa figura aqui. Então na figura temos os gráficos das funções f e g, se f de x é igual a 2x ao quadrado, então o g de 3 vale, mas a gente já tem algumas pistas aí de como a gente consegue descobrir nosso g. E o que a gente precisa para ter uma reta? Que nem eu disse na dica anterior, no exercício número 3, que a gente precisa de 2 pontos. Se a gente tiver 2 pontos, a gente descobre a reta que for precisa. E estamos vendo aí que a função f é 2x ao quadrado. E olha que legal, um ponto de f também é ponto de g. E esse ponto de f é o quê? F de menos 1. E f de menos 1 é igual a 2. Então vamos lá. A gente tem f de x aqui. F de x igual a 2x ao quadrado. E a gente está vendo que f de menos 1, que vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado, isso aqui é total de... isso aí é o 2, né? Então quer dizer que o nosso ponto que pertence a f e esse mesmo ponto pertence a g, é o ponto menos 1 e 2. Se você ver o desenho, você vai reparar que aí tem um pontinho junto, é uma intersecção de funções, que a gente chama. E olha outra coisa que legal, a gente já tem outro ponto que participa de g também, que é o ponto 0 e 3, ou seja, quando x é igual a 0, ele vale 3. E temos, então, portanto, esses 2 pontos, eles participam da função g. E o que a gente faz? A gente tem 2 pontos. Se você ver lá no site, breakthescience.com, vocês vão descobrir que tendo esses 2 pontos, a gente consegue fazer um sisteminha de equações. Porque g é uma reta. E por g é uma reta, ele se comporta da seguinte forma: g de x igual a ax mais b. Portanto, temos também a informação então de que g de menos 1 ele vai ser igual a 2 e g de 0 ele é igual a 3. Então, olha que legal isso aqui, ó. Se g de menos 1 é igual a 2, temos então o quê? Que a vezes menos 1 mais b é igual a 2. Não faz sentido a gente juntar essas duas equações aqui? E o que mais? A gente pode juntar também essa equação aqui com a g de 0 igual a 3. Por quê? Ax, mas o x é 0, então é a vezes 0. Mais b vai ser igual a 3. E olha que a gente descobriu que dessa equação aqui, número 2, a gente descobriu que b é igual a 3. Basta agora a gente voltar para a primeira equação, que é menos a mais b igual a 2. Mais b a gente já sabe que é 3, então menos a mais 3 vai ser igual a 2. Menos a vai ser igual a menos 1. Portanto, a é igual a 1. Acabou a questão? Não, não acabou. A gente só descobriu o g de x. E nosso g de x é a, que vale 1, ou seja, ax mais b. Então, é 1 vezes x mais b, que é 3. Então, nosso g de x vai ser igual a x mais 3. E é essa a nossa função. Mas agora o que está pedindo? É o g de 3. E quanto que g de 3 vale? Basta a gente substituir novamente, que nem eu mostrei nas todas as outras questões, o valor de x. Se x é 3 mais 3 igual a 6. Essa resposta é a nossa letra A.
Beleza, agora a gente vai começar falando sobre as funções compostas, ou seja, uma composição de funções, uma função está dentro da outra. E como a gente pode resolver isso? Trabalhando como se a gente estivesse trabalhando com uma função simples. A única diferença é que nosso parâmetro, nosso valor de entrada da função, é uma outra função. E aí temos a função f de x igual a x ao cubo mais 3 e a função g de x igual a 10 de x. Então, agora a questão é a seguinte, né? Qual que é o valor de f de g de x, que é uma outra função, uma função que resulta de uma composição de funções. Então, f de x é igual a x ao cubo mais 3, certo? Mas a única diferença é que agora o valor de dentro não é mais x, ele é g de x. E se ele é g de x, então basta a gente substituir dentro do x o valor de x. O valor de g de x. Portanto, g de x aqui é 10x. Então, vamos ter o quê? G de x ao cubo mais 3. Beleza, a gente já tem alguma coisa aí. Porém, a gente já sabe que g de x é 10 de x. Então, vamos ter o quê? 10x ao cubo mais 3. Então, portanto, f de g de x vai ser 10 ao cubo, que é 1000, vezes x ao cubo, mais 3. Essa daqui é a nossa função composta f de g de x. Agora, nossa letra B. G de f de x. Agora, nosso jogo alternou, porque a gente está pedindo a nossa função g com uma entrada f de x. A função de entrada é f de x. Portanto, a gente tem 10x, porém o x é nosso f de x. Então, vai ser 10 vezes f de x. F de x é x ao cubo mais 3. Então, 10 vezes x ao cubo mais 3. Portanto, nossa função composta g de f de x vai ser igual a 10 vezes x ao cubo mais 10 vezes 3, que é 30. Isso aqui é a nossa composição de funções g de f de x. Agora vamos para a questão número 7, também envolve composição de funções. F de 2x mais 3 igual a 4x ao quadrado mais 6x mais 1. Então, f de 1 menos x vale... Bom, olha agora que legal, né? A gente já está com um problema um pouco mais desenvolvido, né? Porque a gente tem uma função composta, 2x mais 3, certo? É uma função, um valor de entrada. E a gente tem a função f de 1 menos x, que é uma outra função composta, né? A nossa grande tática é a gente descobrir qual que é a nossa função f de x primeiro, como se fosse uma função simples. E depois basta a gente ressubstituir essa função por 1 menos x. E aí é o que vem a grande beleza da álgebra, né? Porque a álgebra serve para a gente manipular o que a gente quiser. A álgebra, a gente... é a vida na matemática. Você tem que manjar de álgebra para fazer as coisas, porque é a hora da verdade, é a hora que você vai saber fazer alguma coisa. Seu primeiro caminho vai ser a álgebra. Principalmente matérias como cálculo 1, equações diferenciais, mecânica dos sólidos, eletromag. Então, ter um bom domínio de álgebra é muito importante. Cabe a reflexão aí. Então, é uma álgebra bem simples, mas olha que legal isso aqui, ó. F de 2x mais 3 é igual a 4x ao quadrado mais 6x mais 1. A gente vai chamar essa função 2x mais 3 de g de x. Certo? Antes de botar como g de x, dá uma olhada nisso. 2x mais 3, olha o que a gente pode fazer, colocar o valor de x em evidência apenas nessas duas parcelas. E se eu botar
2 vezes x vezes 2x mais 3 mais 1. É a mesma coisa. Eu acabei de botar só o 2x em evidência nessas duas parcelas. E olha o que está acontecendo agora. Eu consegui chegar numa mesma equação, só que de uma forma diferente. E a gente consegue enxergar uma outra coisa. Essa é uma questão da FEI e é uma questão considerada bem difícil entre os alunos do ensino médio. E 2x mais 3, olha aqui. Olha que beleza. Não é nosso g de x? Nosso g de x. Basta só fazer isso? Não. Porque a gente tem esse x aqui separado. Se a gente chamar, então, g de x igual a 2x mais 3, vamos isolar esse x, porque a gente vai descobrir esse valor aqui. X vai ser igual a... x vai ser igual a g de x menos 3 dividido por 2. Eu apenas isolei o valor de x aqui. E por que a gente vai ter que fazer isso? Porque agora a gente pode mudar essa equação inteira, transformando numa função de simplesmente x. Então, f de g de x, eu posso simplesmente chamá-la dessa forma aqui. 2 vezes g de x menos 3 dividido por 2. Vocês viram o que aconteceu aqui? Eu simplesmente substituí esse valor de x aqui, ó. Ó, isso daqui está entrando aqui. Vezes g de x, que é isso daqui, 2x mais 3, mais 1. Então, quer dizer que nosso f de g de x, ele vai ser igual a... Corta o 2 com o 2 aqui embaixo. G de x menos 3 vezes g de x mais 1. Agora, basta a gente fazer o nosso chuveirinho. F de g de x, que vai ser igual ao quê? G ao quadrado de x menos 3g de x mais 1. Agora a gente ficou nessa situação, mas esse tipo de função, agora a gente pode chamar a parte de dentro do que a gente quiser. E eu vou chamar de x, porque eu não tenho muita criatividade. Então, f de x vai ser x ao quadrado menos 3x mais 1. Ó, a gente já chegou numa função. A gente chegou, vamos dizer que é a nossa função base. Essa aqui é a nossa função base. E está perguntando o quê? Qual que é o nosso f de 1 menos x? Então, basta a gente agora só ressubstituir para f de 1 menos x. E f de 1 menos x vai ser igual ao quê? A 1 menos x ao quadrado menos 3 vezes 1 menos x mais 1. Faz sentido? Ou seja, tinha um problema aqui de uma função composta, eu descobri a sua função base, que é esse tipo de função aqui, e agora a gente está retransformando essa função em f de 1 menos x. F de 1 menos x, então, a gente tem um produto notável aqui, que vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes x, que é x, mais x ao quadrado. Menos chuveirinho do 3 aqui, 3 vezes 1 é menos 1, menos 3 vezes menos x vai dar mais 3x, mais 1. Portanto, nosso f de 1 menos x vai ser igual... Ó, vamos agora somar os semelhantes. Ó. 1 mais 1 é igual a 2, menos 3 é menos 1. Temos menos 2x mais 3x. Vai ser mais x. E sobrou nosso x ao quadrado. Então, olha a função que chegamos aqui, ó. Menos 1 mais x ao quadrado. E essa questão, a resposta dela é a letra E. Uma questão bem complicada. Para um aluno aí de ensino médio, é um pouco mais difícil, trabalhoso.
precisa de álgebra, precisa conhecer funções compostas, precisa saber se virar muito bem com ela. Calcule o valor de f de menos 1 de 2 e desenhe os gráficos fx e f de menos 1 de x, né? E observe a simetria existente entre os gráficos, porque sim, as funções f e a sua inversa, ela tem uma simetria que relaciona com a reta. Tá. Para a gente, então, calcular a função inversa de f de x, então vamos lá. Primeira etapa é a gente isolar o nosso x, certo? Vamos isolar. Como que a gente vai fazer isso? Vai passar o 4 somando, então vai ser f de x mais 4. E vai passar o 3 dividindo, então vai ser f de x mais 4 dividido por 3. Agora, a próxima etapa. O que significa esse x isolado? É o nosso próprio função inversa, nossa própria função inversa. Nosso y menos 1 ou f de menos 1 de x. E nosso f de x vai virar o quê? Vai virar 1x agora. Ou seja, a gente transformou o x em y de menos 1 e o f de x em x. Mais 4 dividido por 3. Então, olha isso daqui. Esse daqui é a nossa função inversa de f de x. Ou seja, isola o x que vai dar tudo certo. B, está perguntando agora, ó, f de menos 1 de x é igual a 1/3 de x mais 4. E está perguntando qual que é o f menos 1 de 2. Ou seja, basta substituir o valor de 2 no x. Então, f menos 1 de 2 vai ser igual a 1/3 de vezes 2 mais 4. Isso daqui é 6. 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, f menos 1 de 2 é o próprio 2. E agora, a nossa letra C, que é para a gente desenhar os gráficos, né? E qual que foi o método aí ensinado mais básico de todos? A gente sabe que essas duas funções são retas. Por que são retas? Porque a potência máxima que tem nessa função é 1. Não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, não tem nada mais do que isso. É x elevado a 1. Então, se a gente desenhar um gráfico aqui, eu vou fazer um esboço de gráfico, tá? Não vou fazer perfeitamente. Mas se fosse para desenhar um gráfico perfeito, supõe alguns valores de x e traça duas retas com 2 pontos para cada reta. A gente sabe que nosso b é 4. Portanto, na verdade, o nosso b é menos 4, né? Então aqui, ó, menos 4. A gente vai ter uma reta mais ou menos assim, ó. Tá? Essa reta seria o nosso 3x menos 4. E agora o que acontece? Nosso f de menos 1 vai ser igual a x mais 4 dividido por 3. Ou seja, o nosso b é 4/3. Você consegue reparar nisso? Então, se aqui é nosso ponto 1 é aqui, 4/3 deve estar mais ou menos por aqui. Então, o ponto inicial é isso. E a gente tem o x por 3. Então, o nosso x por 3 ele vai ser mais ou menos assim, ó, uma reta mais deitada. E o que a gente consegue perceber é que essas duas funções têm uma simetria com a reta x. E essa simetria aqui que a gente está olhando, ó, você está vendo que os espaços e os pontos eles têm a mesma distância da reta. É como se simplesmente refletisse. Os pontos que estão chegando aqui batem no espelho e eles viram o outro gráfico, né? Eles giram. Então, é para a gente reparar que existe uma simetria com a reta x. E isso é para todos os casos de função f de x e f e a sua inversa. Bom, eu botei errado aqui, então eu vou continuar assim. Eu pulei uma questão, então é a questão número 11. A questão 11 é: a função cujo gráfico está representado na figura 1 a seguir tem inversa. Então, ou seja, f de x tem uma inversa. Ele está falando isso para mim. E o gráfico da sua inversa é... Então, olha isso, que da hora. É muito louco isso, muito da hora. Então, que nem eu falei da simetria,
Espero que tenha ficado isso na sua cabeça, porque vai acontecer isso nessa questão. Que é o seguinte, a gente vai ter esse gráfico mais ou menos assim, né? Desculpa o desenho. Mais ou menos assim. O que a gente faz? Vamos fazer um pontilhadinho, como se fosse uma reta de y igual a x, né? Que é uma reta desse tipo aqui, ó. É, mais ou menos isso. A gente tem então essa reta aqui, x, né? Essa função y, a reta x. O que acontece? Esses pontos, eles vão ter que ter uma simetria em relação à figura 1, que é a função que estão pedindo. E aí, a gente traçando a reta, a gente consegue enxergar alguma simetria no A. O A é uma função quadrática, né? É uma parábola. E não tem nada a ver. Isso é visível já, né? A B também não tem nenhuma simetria. Então, as respostas que a gente ficaria entre seria a C e a D. Porém, a C, ela é uma simetria com o Y, né? É como se cada ponto aqui refletisse em Y. Certo? E aí seria uma coisa mais ou menos assim. E não é, porque isso aqui é uma reflexão em relação ao Y, mas a gente não quer saber a reflexão em relação ao Y. A gente está falando de função inversa e ela tem uma reflexão em relação ao nosso x. E por ser ao nosso x, a gente vai simplesmente fazer esse tipo de reflexão. Então, os pontos aqui vão estar aqui, essa distância daqui vai estar um ponto aqui, essa distância aqui vai estar esse ponto aqui, esse ponto aqui, ó, ele vai estar aqui. Então, as distâncias elas vão ser iguais. Então, esse ponto aqui, enfim, vai seguindo. E olha que legal o negócio que ele está fazendo. Ficou feio. Mas você viu que fazendo esse tipo de reflexão, que é a mesma distância, vai dar uma função mais ou menos parecida com a nossa letra D. Ou seja, o que era uma coisa assim, agora ela está virando uma coisa assim, ó. E essa é qual tipo de resposta? É a nossa D. Você viu então como que existe essa simetria com a nossa reta x. E essa simetria era para ser mais ou menos assim, né? É uma pena que eu não sou desenhista, mas... E a última questão do FRJ, né? Seja f, que recebe números reais e retorna números reais, uma função definida por f de x igual a x mais b, ou seja, é uma reta, certo? Que tem essa característica, ax mais b. Se o gráfico da função f passa pelos pontos a, 1 e 2 e b, 2 e 3, a função inversa de f é... legal! Então, lembra como calcula f de menos 1? A gente basta isolar o x e chamar x de y de menos 1 e o f de x. E ele deu 2 pontos. Ele deu o ponto A, que é 1 e 2, e o ponto B, que é 2 e 3. E f de x não se comporta como uma reta, ou seja, ax mais b? Basta a gente fazer a mesma coisa, lembrando que um ponto ele é dado por x e y. Ou seja, nosso x é 1 e y é 2. Quando o nosso y é 3, o nosso x é 2. Então, está falando o seguinte, que f de 1 é igual a 2, ou seja, a vezes 1 mais b vai ser igual a 2. E f, tirar isso daqui,
f de 2 vai ser igual a 3. Ou seja, o nosso a vezes 2 mais b vai ser igual a 3. Temos um sisteminha de equações. Como que a gente pode resolver essa equação? Ou você isola um e ressubstitui no outro, ou a gente pode subtrair uma equação da outra. E é o que eu vou fazer. Eu vou subtrair essa equação dessa daqui. Então, vai ser o quê? 2a mais b igual a 3. Né? A mais b igual a 2. Ah, olha que legal. A gente já consegue fazer de outra forma. É o seguinte, 2a não é a mais a? A mais b igual a 3. Mas AB, a gente já sabe que é 2 da segunda equação aqui. Isso aqui é 2, então quer dizer que A mais 2 vai ser igual a 3. A, então, portanto, é igual a 1. Se A é igual a 1, a gente pode pegar essa equação aqui, que vai ser 1 mais B igual a 2. B vai ser igual a 1. Portanto, a gente tem a função f de x igual a ax mais b, que vai ser a é 1 e b é 1 também, x mais 1. Então, vamos agora isolar esse x, para a gente calcular f de menos 1 de x. X vai ser igual a f de x menos 1. A gente vai agora chamar x de y menos 1, f de x, e é isso daqui, a nossa função inversa, que é a nossa letra x menos 1, é a nossa letra C. Certo? E só para constatar melhor aquela parte do gráfico, é só para você ver como que é da hora essa simetria em relação à reta x. Fazer aqui nosso plano cartesiano, OXY. A gente tem a reta... Nossa, puta que pariu, agora apaguei o negócio. Mas era x mais 1, né? Então, a gente tem um ponto 1 aqui, que é o nosso B. Uma reta mais ou menos isso. Olha que legal. E a gente tem nosso x aqui. Agora, a gente vai simplesmente só refletir os pontos aqui, ó, a cada distância. Então, refletiu aqui na mesma distância, refletiu aqui na mesma distância, na mesma distância, na mesma distância, enfim, na mesma distância, e chegou aqui, no menos 1. Olha aqui, nossa função inversa, ela tem a mesma distância de y igual a x. Ou seja, y aqui é igual a x mais 1, né? E aqui, nosso f de menos 1 é igual a x menos 1. Interessantíssimo isso, a simetria com a reta. E essa aqui é a nossa, então, função, nossa querida função inversa. Bom, espero aí que vocês tenham revisado as funções em geral. A próxima aula de revisão vai ser puramente funções lineares, quadráticas, modulares, logaritmos, exponenciais. Todos esses outros tipos de funções que existem propriedades diferentes, gráficos diferentes, né? E, pô, uma coisa que eu acho da hora é você dar uma refletida aí sobre como as funções realmente funcionam na vida real, né? Não adianta a gente só ficar aqui, lousa, desenha gráfico, desenha outra coisa, e a gente acaba esquecendo do que realmente importa, né? Que é a aplicação que isso pode ter na nossa vida, que isso pode ter qualquer outro tipo de coisa, como pode ter na biologia, na química, na física, em milhões de outras coisas, né? A função, ela pode se basear em qualquer coisa. E é uma das matérias que, na minha humilde opinião, é uma das mais importantes a serem aprendidas. Um grande abraço, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. E a aula provavelmente deve ter ficado muito longa, mas eu consegui abordar aí boa parte das funções em geral, né? Fiquem em paz, grande abraço.